Olá a todos. Numa tomada de posição que contraria a quase totalidade do espectro diplomático mundial, Nações Unidas incluídas, e em cumprimento de uma promessa feita durante a campanha eleitoral, o presidente americano Donald Trump fez uma declaração reconhecendo formalmente Jerusalém como a capital do Estado de Israel. Desta forma, os Estados Unidos serão o único país do mundo a fazer tal reconhecimento. Esta é uma medida que podemos abordar não apenas no âmbito político, mas também profético. Em primeiro lugar, tratemos brevemente da questão política. Salvo exceções pontuais no passado, a comunidade internacional não reconhece Jerusalém como a capital de Israel, país que considera a Cidade Santa como a sua legítima, eterna e reunificada capital. Alguns anos atrás, houve algumas tentativas de entregar a parte ocidental da cidade a Israel e a parte oriental ao Estado da Palestina, mas nunca surgiu o mínimo entendimento para que isso acontecesse. Desde logo, porque Israel reclama a cidade toda de Jerusalém, algo que os árabes não aceitam. Todos os países com representação diplomática em Israel têm as suas embaixadas em Tel Aviv, de acordo com um princípio consagrado em resolução das Nações Unidas de que o Estatuto de Jerusalém deve ser definido em negociações entre israelitas e palestinianos. Esta não é a primeira vez que o assunto surge. Uma lei norte-americana de 1995 solicitava a Washington a mudança da embaixada para Jerusalém, mas essa medida nunca foi aplicada porque os presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama adiaram a sua implementação a cada 6 meses com base em interesses nacionais. Ainda antes do anúncio de Trump ter sido feito, os principais líderes das nações do Médio Oriente já se tinham posicionado criticando qualquer tentativa de indicar ou reconhecer Jerusalém como a capital do Estado judaico. Durante uma reunião de emergência da Liga Árabe, no dia anterior à declaração de Trump, o secretário-geral Ahmed Abdul Gherit afirmou que a decisão dos Estados Unidos seria uma decisão perigosa. O presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, exortou vários líderes mundiais a intervirem contra a eventual posição americana. Abbas encontrou-se pessoalmente com o Papa Francisco, a quem pediu ajuda nesta questão. O líder católico foi receptivo ao apelo de Abbas, dizendo que não pode calar a sua profunda preocupação com esta medida da administração americana. Mais incisivo foi o representante dos palestinianos na Grã-Bretanha. Manuel Assassian afirmou numa entrevista à rádio BBC que o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel significa o beijo da morte à solução de 2 Estados, acrescentando que Trump está a declarar uma guerra no Médio Oriente, uma guerra contra 1.500 milhões de muçulmanos e centenas de milhões de cristãos que não vão aceitar que a Terra Santa esteja sob a hegemonia única de Israel. Mas foi depois do anúncio oficial do presidente americano que as mais fortes reações surgiram. O presidente palestiniano voltou a manifestar-se, dizendo frontalmente que Jerusalém é a eterna capital da Palestina. Ali Khamenei, o líder supremo do Irão, considerou que esta iniciativa mostra a incapacidade dos Estados Unidos e garantiu que o povo palestiniano sairá vitorioso. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, agendou de imediato uma cimeira com os principais países muçulmanos, afirmando que a decisão de Trump irá lançar a região para um círculo de fogo. O Hamas, uma organização considerada por vários países como terrorista, apelou a uma nova intifada ou revolta contra Israel, definindo a decisão de Trump como declaração de guerra. Em mensagens de grupos radicais numa rede social, alguns apoiantes da Al-Qaeda e do Estado Islâmico apelaram à morte de todos os cruzados, ou seja, os cristãos, que encontremos no nosso território, prometendo matar até que os Estados Unidos da América deixem de apoiar Israel. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, disse que não há alternativa a uma solução com 2 Estados a viverem pacificamente
na cidade de Jerusalém. Portanto, sob um ponto de vista geopolítico e diplomático, parece não haver dúvidas que Donald Trump acaba de lançar um possível barril de pólvora para cima de uma fogueira. Contudo, o que poderá surpreender muitas pessoas são as implicações de ordem escatológica, ou seja, relacionadas ao fim dos tempos, que esta medida provoca. Para perceber isso, temos de começar por definir um termo teológico conhecido por dispensacionalismo. O dispensacionalismo é uma doutrina teológica e escatológica cristã que defende que o regresso ou segunda vinda de Jesus Cristo à Terra será um acontecimento no mundo físico, envolvendo primeiramente um arrebatamento secreto, seguido de um período de 7 anos de tribulação, após o qual se dará a famosa Batalha do Armagedom e o estabelecimento do reino de Deus na Terra. A palavra dispensação tem origem num termo latino que significa administração ou gerência, referindo-se ao método divino de lidar com a humanidade e de administrar a verdade em diferentes períodos de tempo ao longo da história. Embora existam 3 principais correntes dispensacionalistas, 2 delas são consideradas minimalistas. A corrente mais divulgada e defendida propõe 7 diferentes dispensações ao longo da história, como segue resumidamente. Primeiro, a inocência, portanto, Adão no Éden antes da queda, a consciência, da queda até ao dilúvio, o governo humano, após o dilúvio até à Torre de Babel, a promessa, de Abraão até Moisés, a lei, de Moisés até à morte de Cristo, a graça, da morte de Cristo até ao arrebatamento da Igreja, e finalmente o milénio, um período de 1000 anos de reinado de Cristo na Terra, cuja capital do reino é, adivinha lá, Jerusalém. Após este milénio irá acontecer o juízo final e a construção do novo céu e da nova terra, cuja cidade capital será chamada, adivinhe lá novamente, Nova Jerusalém. De acordo com esta leitura escatológica, estamos atualmente na dispensação número 6, o tempo da graça, aguardando para breve a concretização do arrebatamento secreto. E aqui convém perceber o que é este arrebatamento secreto. Trata-se de um acontecimento no qual Jesus levaria os escolhidos, os salvos, para a Nova Jerusalém, ainda no céu, deixando na terra os demais seres humanos que não o aceitaram como Salvador. Após o arrebatamento, haveria uma grande desordem na terra durante 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de guerras, sob o governo conjunto do Anticristo, que esta teoria entende ser um líder político mundial, do falso profeta, um líder religioso ecuménico, e da besta, um deus de uma religião que surgirá. Período esse chamado de Grande Tribulação. No final desses 7 anos, Jesus voltaria novamente, agora juntamente com os salvos, para então reinar na terra por 1000 anos. Na visão dispensacionalista, a última semana profética da profecia das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27 ainda está no futuro. No tempo de Jesus foram cumpridas 69 das 70 semanas determinadas sobre o povo judeu. Com o surgimento da era cristã, houve uma interrupção temporária da profecia. No futuro, quando os últimos eventos estiverem para acontecer, esta semana irá cumprir-se nos tais 7 anos da Grande Tribulação. É devido a esta visão equivocada sobre as profecias bíblicas que os evangélicos americanos olham sempre para os conflitos envolvendo a nação de Israel como prenúncios escatológicos ou até de cumprimento profético. E se atrás mencionamos as reações negativas que a maioria da comunidade internacional teve para com a medida de Donald Trump, convém neste momento referir que houve um setor que ficou muito agradado com a posição do presidente americano. Justamente os evangélicos dos Estados Unidos. A agência Reuters
diz que o impulso dos evangélicos ajudou a preparar a decisão de Trump. O jornal Los Angeles Times faz mesmo uma pergunta à qual responde de imediato. Quem realmente quer que Trump reconheça Jerusalém? Os seus apoiantes evangélicos. O editor de religião da CNN destaca que os evangélicos estão radiantes com a decisão do presidente. No passado, a mesma estação de televisão já tinha dito que Trump e a direita religiosa eram um casamento feito no céu. Após o anúncio de Trump, Mike Evans, um renovado pastor cristão sionista com grande influência em Israel, recuperou uma comparação que anteriormente tinha sido feita pelo empresário evangélico Lance Wallnau, colocando Trump em paralelo com o rei Ciro, o monarca persa dos tempos de Daniel. Assim que Trump assumiu o poder, Wallnau esteve numa cerimónia oficial onde afirmou que Deus usaria o novo presidente americano como um Ciro moderno e que Trump traria uma grande transformação ao mundo. O pastor Evans revelou ao The Jerusalem Post que no próximo encontro de conselheiros espirituais do presidente americano, ele irá repetir a Trump: "Tu és Ciro", acrescentando ainda que o que Trump está a fazer é o que Israel precisa que ele faça. Ora, diante do cenário profético dispensacionalista, fica bem evidente a importância que assume para os evangélicos que defendem esta teoria o domínio ou controle da cidade real de Jerusalém, em Israel. Tudo isto se torna ainda mais relevante quando relembramos qual foi a principal e maior base de apoio que conduziu Trump até à presidência americana: os cristãos evangélicos, a direita religiosa americana, um setor profundamente dispensacionalista. Ora, todo o pensamento dispensacionalista está baseado numa interpretação literal da profecia bíblica. Concretamente, o Israel da Bíblia, em particular o do Antigo Testamento, é ainda hoje a nação atual e literal de Israel. O povo escolhido de Deus na Bíblia é ainda hoje os judeus literais étnicos. A cidade santa na Bíblia é ainda hoje a cidade literal de Jerusalém, em Israel. E o Armagedon será uma luta literal que ocorrerá algures no território de Israel. Diante disto, são criadas leituras proféticas que se encaixem e não contrariem esta base fundamental, como é o caso da identificação do anticristo, das bestas, do falso profeta, etc., e surge o histórico apoio dos Estados Unidos a Israel. Contudo, basta uma simples leitura atenta de alguns textos da Sagrada Escritura para perceber que entender o Israel escatológico como sendo a nação literal de Israel não encontra fundamento nas mesmas Escrituras. Vejamos. Gálatas 3,29 diz: "E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa", indicando que qualquer cristão pode ser herdeiro e descendente espiritual de Abraão. Romanos 9,8: "Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência." Ou seja, os verdadeiros filhos de Deus não são aqueles ligados por laços de sangue, mas os que recebem as suas promessas. Efésios 3,6: "Os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho." Até os gentios, normalmente renegados pelos judeus, são participantes da herança do Evangelho de Cristo. Finalmente, Romanos 2, 28 e 29: "Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e a circuncisão a que é no coração, no espírito e não na letra." Por aqui, vemos que na Bíblia, e no seu sentido mais amplo e histórico-profético, judeu não é entendido racial ou etnicamente, mas sim simbólica e espiritualmente. Assim sendo, o dispensacionalismo começa a cair por terra à primeira prova. Na prática, tudo isto concorre para retirar, afastar de cena os verdadeiros agentes que no final dos tempos
agirão no sentido de precipitar os últimos acontecimentos da história da Terra, enganando e desviando as pessoas da verdadeira essência da profecia bíblica. O inimigo da verdade é muito astuto e sagaz. Facilmente coloca o mundo inteiro perturbado com um assunto que para alguns é política e diplomacia, para outros é cumprimento profético. Na verdade, todos eles correm o sério risco de estarem muito atentos, interessados e envolvidos na questão, mas com o foco completamente errado. Diante de tudo isto, perguntamos: se Donald Trump assumiu o extremo risco e a coragem de uma medida como declarar Jerusalém a capital de Israel, que mais estará ele disposto a fazer para agradar às pretensões religiosas do principal grupo que contribuiu para o colocar na presidência? Fiquemos atentos às cenas dos próximos capítulos.